E eu queria só dar um aviso para eles, porque eles são imprudentes e sofrem da chamada ejaculação precoce, que assalta os muito apressados em se defender quando não tem provas. Toda a série de matérias desse tipo de reportagem, explicar para vocês, do Supremo, o timão da toga que sabe tudo. A gente começa a publicar as coisas menos graves, tá? A gente joga o anzol, que é justamente para que vocês sejam apressados, para que vocês se manifestem achando que o mais grave passou. Isto aqui não é suficiente para que a gente encerre a ditadura do judiciário. Pois bem, hoje foi pior que ontem. Hoje apareceu o caso da Revista Oeste. É porque o pior vem aí, e vocês vão ter que alterar essa conversa fiada que vocês tentaram vender apressadamente. Que havia esses áudios já circulava em Brasília e em São Paulo há pelo menos 3 meses. Primeiro, a existência dos áudios. Segundo, qual é o temor agora, nesse momento? É que os áudios que envolvem o principal assessor do Alexandre de Moraes, um juiz do gabinete dele no Supremo, enfim, esses áudios são longos, longuíssimos e tem mais. Ninguém sabe ainda o que eles contêm. Isso veio à tona, mas o temor no Supremo é que haja mais coisa esse assessor, esse juiz que é assessor do Alexandre de Moraes, que haja mais coisa, que ele tenha falado mais coisa, ouvido mais coisa, então tá todo mundo com um pé atrás. Tudo que você precisa explicar é ruim. A conversa entre os dois assessores, eu acho que esse é um ponto importante, eles levantam ali, hoje essas conversas são públicas por causa da reportagem da Folha de São Paulo, levantam questões que nos fazem pensar. Se eles achavam que tinha algo a ser escondido ou a ser disfarçado, acho que a gente tem que debater o porquê. Sim, dentro do Supremo, eu também tenho essa apuração, como eu estou contando aqui, de que eles estão fechados, pelo menos de forma pública, com o ministro Moraes, porque aquilo é uma defesa da instituição. Eles acham que se eles não se defenderem publicamente, isso vai abrir brechas, para você ter questionamento e que isso possa levar a algum tipo de nulidade dos processos, e 2, eu sou você amanhã, depois um outro ministro acontece alguma coisa, não tem a defesa ali, a pessoa fica isolada. Então, essa é a grande questão do Supremo hoje. Mas, eu vou repetir aqui, nos bastidores, ministros fazem uma queixa aqui e acolá de que tem prisão que foi muito alongada. Isso. Como eu contei, você deve ter ouvido isso aí também, Valdo. Eu falei com vários ministros ontem no Supremo. Prisões alongadas, como eu citei aqui, inquérito que já era para ter dado um fecho há muito tempo. Dá para você ficar com uma investigação aberta sem prazo. A gente cobra aqui o tempo todo o processo também que tem pedido de vista, quando teve o limite ali, tem que ter um prazo para você devolver aquilo. Porque senão cada um põe o seu tempo e acabou. E a sociedade fica esperando em compasso de espera. Você precisa ter um desfecho de algumas investigações. Como o caso do inquérito das fake news. Eles continuam defendendo a abertura do inquérito, que foi muito polêmico em 2019. Muito polêmico. De ofício, em cima disso que você está falando, meu irmão. Ele não foi sorteado. Depois, decorrer dos processos, até deu razão a ele, porque apareceu muita coisa, muita conspiração. Mas se eles tivessem sorteado o juiz para ser o ministro, para ser o relator, a coisa começava bem. Né? Mas começou mal. E aí vai. E os poderes foram se acumulando. As coisas não podem ser assim. O ministro não pode ser um ser acima de todo mundo, que manda abrir, manda fechar, manda prender, manda trocar. Nessa conversa dos assessores, eles dizem, usa a criatividade. Ora, que diabo é isso? Use a criatividade. Só essa frase já revela, né? Como vocês acabaram de perceber, tudo isso que foi mostrado foi apenas a ponta do iceberg. E os ministros, os companheiros do Alexandre de Moraes, erraram a mão em sair precocemente em defesa desse cara que usou o seu poder, abusou do seu poder para perseguir os seus opositores. E pessoal, tudo isso pode sair a qualquer momento. Agora à noite, amanhã de manhã, a gente não sabe. Tem 6 gigas de conversa gravadas, expostas, que foram vazadas e estão prontos para mostrar. Pessoal, quando quiserem derrubar Moraes, eles vão derrubar. E sabe o que vai acontecer? Esses ministros que estão o defendendo, que estão passando o seu paninho, uma hora não vai ter como defender mais e vão cair junto. Uma hora vai ficar insustentável. E olha só, o capanga do Moraes, ele que ajudava o Moraes a praticar essas ilegalidades, também já foi preso por violência doméstica. Olha só, o Eduardo Tagliaferro foi exonerado após a prisão. Além da violência doméstica, boletim de ocorrência aponta que ele atirou contra a mulher dele. Aí ele foi exonerado, está agora nas ruas aí, perseguindo pessoas de bem, pessoas que criticam todo esse abuso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal.
Mas, pessoal, não para por aqui. A gente vai esperar novas provas, mas só com tudo que já saiu, o Alexandre de Moraes tinha que sofrer o impeachment imediatamente. E eu queria trazer aqui um depoimento explicando juridicamente o porquê que o Alexandre de Moraes tem que cair. E outra, não é só impeachment não, é cadeia e tem que ir mais uns 6 ministros junto com ele, olha aí. Só se fala desse assunto. O TSE foi utilizado para perseguir opositores políticos. Relatórios criados para perseguir e prender pessoas. Isso não se admite em uma democracia. Isso só se viu e só se vê em ditaduras. Eu vou explicar agora juridicamente porque todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos das fake news, das milícias digitais e nos casos de 8 de janeiro devem ser anuladas. Os presos devem ser imediatamente postos em liberdade. A Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF pediu relatórios ao TSE por meios não oficiais. E que os documentos para uso no inquérito das fake news eram sobre a atuação de aliados de Jair Bolsonaro. O gabinete do ministro afirma que os procedimentos foram oficiais, regulares e documentados nos inquéritos e investigações, com a participação integral da Procuradoria-Geral da República. Não importa que sejam documentos oficiais, foram relatórios realizados a pedido do juiz que investigou, que processou e que julgou o caso. Isso não se admite. O juiz, diz a lei, não pode ter atividade probatória. O juiz não pode pedir a criação de documentos, não pode pedir a criação de provas. Não é bravata, não. É Código de Processo Penal. É lei. Artigo 3º do Código de Processo Penal. O processo terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Lembrem que recentemente a Lava Jato teve processos anulados pelo STF, porque o STF entendeu que o juiz foi parcial. Diálogos entre juiz e procurador deram causa à anulação de processos. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites, de modo a reconhecer a suspeição do julgador e assim declarar a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Por fim, ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Moro, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal, incluindo os atos praticados na fase pré-processual. Determina ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro seja condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal na forma da... E agora, o mesmo caso, vazamento de mensagens que demonstram a atividade probatória do julgador. Acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. Talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Isso viola o devido processo legal, isso viola o juiz natural, e isso, igualzinho aconteceu na Lava Jato, deve dar causa à anulação de prisões e anulação de processos. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Há inclusive indícios de documentos falsos, documentos criados. Colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Isso é aberrante.
Isso é um escárnio público. Pessoas sem foro privilegiado sendo investigadas no STF, sendo perseguidas por um órgão julgador. Juridicamente, tudo que se teve até aqui, inquérito de fake news, inquérito de milícias digitais, processos de 8 de janeiro, devem ser anulados. Eu afirmo, segundo a lei vigente, nós temos aqui nulidades absolutas. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado. Minha missão é compromisso com a lei, com a Constituição, com a lisura, com a correta aplicação das leis. Por isso eu gravo esse vídeo sim, para que a população saiba que a lei diz que esse caso que está sendo divulgado é ilícito, antijurídico, imoral e nulo. Exatamente. Como pode o Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele que deveria garantir a lei, ele passou por cima de todas elas. Juridicamente, tudo tinha que ser anulado. Tudo tinha que ir para... Pessoal, isso aqui que saiu não é brincadeira. Não é mais um bafafá que vai falar um pouquinho ali e acabou porque é o Moraes. Não. Ele está passando por cima de todas as leis. A gente já vem denunciando isso, né? Nós da direita, conservadores, que sofremos essa perseguição, porque quem não sabe, nessa milícia digital, muitos canais como o meu aqui do YouTube foram censurados, foram desmonetizados, tentaram colocar a gente para fora do jogo. Eu recebi a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã. Pra quem não sabe, 6 horas da manhã, a polícia na minha casa pegando meu celular, meu computador, investigando tudo. Sabe o que tinha? Matéria, Twitter aberto, e eu pegava, abria a live e dava minha opinião. Pessoal, tudo que o Moraes fez tem que ser anulado. E isso tem que ser mais investigado, ele tem que pagar por tudo que fez. E não é só isso não, pessoal. Ah, mas foi fora do rito e aí deu a desculpa dele, né? Porque eu era o presidente do TSE, presidente do STF. Então espera, Moraes. Espera mais provas saírem por aí. Porque, pelas minhas contas, saiu no máximo ali uns 100, 200 megas de conversa. E eles disseram que tinha 6 GB. Não saiu nem 10% das conversas. Então vamos aguardar o próximo capítulo de tudo que vai sair. E o Gaia falou pra gente não perder o foco. Eu vou mostrar o vídeo deles pra vocês. Não deixe eles ludibriar a gente e tentar passar por cima disso, hein? Olha aí. Vamos parar com essa palhaçada e vamos reforçar, vamos consolidar o que realmente aconteceu e qual é o fato que está causando indignação. Primeiro, os outros ministros do STF, o PGR, o Gonê, o ministro lá Messias do Lula, a galerinha da esquerda psicótica, tá fingindo que o que aconteceu, que o escândalo se envolve em torno de Moraes usou rito informal, rito informal, procedimento informal. Cara, esse é o menor dos problemas, apesar de ser sim ilegal e já ser o bastante para anular todo o inquérito e toda a investigação. Esse é o menor dos problemas. Nós mesmos nem mencionamos, sinceramente, desculpa, cagando e andando para rito informal. O que causa indignação, o verdadeiro escândalo, não é na forma como as pessoas se comunicavam, mas no conteúdo da comunicação. O pior é o conteúdo. As pessoas têm que lembrar disso daqui, ó. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Digamos assim, como um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Isso aqui é o Ayrton Vieira, que inclusive é um dos principais responsáveis pelas condenações de 8 de janeiro. Que vai ter vídeo desse cara aqui que eu vou soltar em breve, vocês viram tanto que esse cara é um cafajeste. Esse cidadão aqui, ele sabe que está cometendo um crime, que está fazendo algo errado, inclusive fala pro cara, olha, muda um negócio ali, forja, fabrica uma coisa no relatório para a gente se proteger. Use sua criatividade, diz juiz auxiliar de Moraes ao pedir investigações contra a revista Oeste, que é essa daqui, olha o diálogo. Tagliaferro avisou que na revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas. Primeiro, mandou o cara ir lá e achar alguma coisa para desmonetizar uma revista, para perseguir, para bloquear uma revista. Ele responde, olha, não encontrei nada. Olha o que o Ayrton Vieira, esse aqui, ó, esse cidadão aqui, olha o que ele responde. Esse é o juiz instrutor do Moraes.
use sua criatividade, ha. E completou, pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida, aqui ele admite que apenas uma opinião mais ácida, o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Pega uma opinião mais ácida e tenta fazer como se fosse um crime para a gente poder multar e derrubar essa revista. É isso aqui que nós estamos falando. Cagando e andando pro rito formal, se eles se trocaram e-mails ou telegrama ou mensagem no Tinder. Não é isso que importa. E até o Estadão, até a Folha de São Paulo percebeu isso e fala, olha, o servidor da Justiça Eleitoral, então, confeccionava relatórios. Gente, o relatório é onde o juiz se baseia para acabar com a vida de alguém ou considerar ele inocente. E os relatórios eram confeccionados. Aí é uma palavra bonitinha para não dizer forjados. Que remetidos ao Supremo, sustentaram medidas de força decretadas por Moraes, como bloqueio de contas em redes sociais e multas. A verdadeira origem dos pedidos de investigação, o próprio gabinete do Moraes, não consta nos laudos produzidos no TSE. Não foram investigações espontâneas, e isso deveria estar claro nos autos. Eles até falam em criar um e-mail falso para forjar que foi uma denúncia. Aqui embaixo, tampouco se disfarçou o incômodo diante dos pedidos específicos do ministro que não eram encontrados nas redes. A orientação para um desses casos foi de recorrer à criatividade. Gente, a forma como eles se comunicavam não importa. O que é o escândalo aqui? A gente tem que resgatar isso como sendo o principal ponto de debate. O escândalo era a perseguição direcionada a pessoas específicas, usando a máquina do Estado, uma instituição criada por Moraes para censurar e derrubar pessoas onde ele comandava, forjando provas, forjando relatórios. Isso, o que é o normal? O normal é alguém acusa uma pessoa de um crime, você vai lá, investiga e depois vê se ela é culpada ou não. O que esse pessoal estava fazendo? Aquela pessoa tem que ser destruída, ache alguma coisa para a gente colocar ela como culpada e justificar a nossa perseguição. Cuba, Venezuela, China, são esses os países que esse tipo de procedimento acontece. Mas aqui foi para salvar a democracia? Quer dizer que para salvar a democracia você tem que destruí-la? Ou desrespeitar os pilares fundamentais de um país que se diz ter Estado democrático de direito? Então vamos parar com essa palhaçada. Esses ministros do STF, olha, todos os ritos, não importa o rito. Eu queria eles tentarem explicar, use sua criatividade, fazer um e-mail falso, direcionar a derrubada de uma revista e depois não encontrar nada e mesmo assim inventarem uma desculpa. Eu quero que eles expliquem, mandar uma instituição do Estado fiscalizar especificamente algumas pessoas até encontrar algo que possa multá-las. É esse o ponto que eles não falam, que a imprensa não fala, que a imprensa que ainda defende isso, né? E que os outros ministros do STF não falam, que o PT não fala. É esse o crime que tem que ser investigado e que tem que ser explicado para o Alexandre de Moraes. Então chega dessa palhaçada, foda-se o rito. A gente está falando do conteúdo das conversas e com certeza muito mais vem por aí. É isso aí, pessoal. Muito mais vem por aí. Vou repetir novamente: 6 GB de conversa. Não saiu nem 10%. E os ministros que protegeram o Moraes, com as coisas que saíram, já não era para defender. Já era para perguntar, já era para acusar por que ele fez isso, por que ele estava forjando relatórios. Mas agora, ó, se lascaram. Se lascaram porque acharam que esse era o pior. Não, mas essas conversas aí, vamos fazer um malabarismo aqui, vamos combinar os nossos depoimentos aqui, a nossa defesa do Moraes, e tá tudo bem, mas não. Não era o pior. Vou falar pra vocês, era o mais leve. O mais tranquilo saiu ontem, que era essa conversinha entre os dois. Isso vai ficar muito pior. E eu reafirmo aqui, o Alexandre de Moraes vai arrastar outros ministros, porque esses outros ministros estão com medinho dele cair e abrir procedimento para eles caírem também. Então, ó, já estão adiantando a passagem para cair. E pessoal, se não sair nada mais grave que já não dê para defender o Moraes, ele não cai ainda. Com isso tudo, a gente sabe, o Rodrigo Pacheco não vai fazer nada.
Então, estão marcando uma manifestação não, mega manifestação. É para ser a maior manifestação de todos os tempos do Brasil, para tirar esse homem do poder. Nós queremos impeachment de Alexandre de Moraes e que ele responda por todos os seus crimes. Me ajudem a compartilhar essa data, a chamar os patriotas. E não adianta, viu? Não adianta vir aqui, comentar, se alegrar com o que está acontecendo e quando chama para ir pra rua fica no sofá sentado. Não, todos têm que ir pra rua. Vamos pra cima desses ministros que acham que mandam em tudo. E essa é a nossa maior e melhor oportunidade. Bem agora que o Moraes, ó, lascou-se e vai lascar os outros ministros junto. Então já vamos pegar no embalo e vamos pra cima deles, pessoal. Nós não podemos aceitar isso, tá? Queria pedir pra você comentar aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso que tá acontecendo. É importante, amigo, o seu posicionamento. Comenta aqui embaixo também o que você acha sobre isso. É muito importante, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.